Aí, agora sim. Vamos lá. Apresentação, take 1, parte 1. Salve, salve, gente. Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja vendo aí, que esteja um momento bom. Tô aqui pra gente trocar uma ideia. Meu nome é Guilherme Fogaça. Eu sou produtor e realizador audiovisual. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre etapas de produção para um filme de curta-metragem independente. É um tema meio específico, né? Se olhando dessa forma pelo título, né? Mas é uma coisa que também pode abranger assim pessoas que vão fazer algum videoclipe, um documentário, é, sei lá, uma publicidade, algo que seja às vezes para mídias digitais, que seja mais simples assim. Pode ser que esse vídeo te ajude também nessas questões, né? Porque para você realizar um projeto audiovisual, você precisa de algumas bases. E hoje a gente vai trocar uma ideia um pouco disso, né? Um pouco falando sobre desde quando você tem aquela ideia, que você fala assim, nossa, quero fazer esse vídeo aqui, quero que fique dessa forma, já pensa mil coisas, até a realização dele, dos processos da ideia, até você filmar, até você editar, até você finalizar ele, até você mostrar para as pessoas e atingir as pessoas que você quer que atinja. Então a gente vai falar sobre alguma dessas etapas, né, que tem desde a preparação, a pré-produção, a produção, a pós-produção e o lançamento. São essas 5 etapas que a gente vai falar sobre a produção audiovisual. Eu sou uma pessoa que eu já venho estudando o audiovisual, ao fazer vídeo, cinema. Sou formado em cinema pelo CEUNSP e ao longo desses anos aí de estudo eu fui aprendendo algumas técnicas, conhecendo alguns documentos, alguns exemplos disso que foram me ajudando e facilitando algumas coisas no meu trabalho. É lógico que tem pontos que eu vou estar mostrando hoje para vocês que às vezes, para a ideia de vídeo que vocês vão fazer, não se adequa tanto. Hoje esse vídeo está mais focado mesmo para produção de filme de ficção, de curta-metragem, né? Até o processo do documentário é um pouco mais diferente também, mas esse é mais focado na questão de ficção e de baixo orçamento, né? De forma independente. Então é aquele filme que você faz às vezes na guerrilha, com pouca grana, muita vontade, uma galera que também está se juntando com você e também está a fim de fazer. Então vou dar algumas dicas também em relação a isso, para mesmo que possa difundir, né? Que isso atinja pessoas e que as pessoas também possam aprender e possam estar realizando seus vídeos, seus curtas, seus filmes de uma forma que atinja outras pessoas também, né? Acho que o bagulho da cultura é isso, ir chegando e caminhando e vai, trabalho de formiguinha, que vai chegando no máximo de pessoas. Acho que é uma coisa bem legal assim que a gente tem de possibilidade. Eu já trabalhei com alguns filmes de curta-metragem, já fui produtor executivo de alguns, também já trabalhei em alguns videoclipes, fazendo também produção executiva, já fiz assistência de foto, roteiro. Agora estou realizando um projeto aqui em Cerquilho, que é um curta-metragem, onde estou fazendo direção, produção executiva e fiz o argumento também do roteiro, junto com mais algumas pessoas, com o Gabrielu, Vitória Cardoso, o Tevão é roteirista, e tem mais uma equipe de mais umas 20 pessoas. Então tem muita gente aí na equipe. Eu vou falar também um pouco sobre essa questão de cabeças de equipe. Dentro de cada equipe vai ter... cada equipe também vai montar a sua própria equipe para trabalhar junto. Então a gente vai falar um pouco também sobre essa questão dos departamentos. E é uma coisa bem massa, assim, que a ideia é que seja algo mais geral, assim. Não vai ser um vídeo que vai estar aprofundado em um tema específico, mas é falar dessa forma mais geral para mesmo que a pessoa possa dar uma estudada, se aprofundar no ponto mais específico ali que queira saber, e para também ser algo que vocês consigam entender esse processo aí do início ao fim. Agora que eu me apresentei já, a gente já trocou essa ideia inicial, eu vou falar com vocês sobre a etapa da preparação. Essa é a primeira etapa para você realizar um projeto. A etapa de... acho que a palavra ela é bem autoexplicativa, né? Etapa da preparação, então é a etapa onde você mais vai estar se preparando. Uma das etapas onde você gasta menos, tem menos gastos, assim. E é importante essa etapa ela ser bem desenvolvida para que todas as outras fluam da melhor forma possível. Quando você faz uma boa preparação, você faz uma boa pré-produção, consequentemente sua produção não vai ter tantos problemas,
as coisas já vão estar muito mais organizadas, pensadas, com logísticas, com cronograma, com orçamento, com a ideia do roteiro, decupagem e tudo mais, quando chegar na produção. Então o dia da filmagem vai rolar tudo perfeito, assim, tranquilo, de boa. Lógico que sempre tem imprevistos, né? Pode acontecer de ter imprevistos, isso é uma coisa que a gente está sujeito a, tudo na vida ter imprevistos. Mas se você está bem organizado, é muito mais fácil lidar com os imprevistos do que quando está tudo uma bagunça. E essa etapa, para deixar tudo organizado para a etapa de produção, é a preparação. A etapa essa, quando você vai começar a fazer seu planejamento do seu filme, daquela ideia que você teve, essa é a etapa onde você vai ter mais tempo para poder estar fazendo isso. É a etapa que normalmente você destina o dobro do tempo que você vai ter para pré-produção, você destina para preparação. E aí, a pré-produção, ela acontece com algumas pessoas envolvidas, né? Ela tem tanto o roteirista, o produtor executivo, e a partir disso, junto com o diretor também, vai se começando a se formar essa equipe, né? Essa equipe inicial, pelo menos, com os cabeças já de equipe. É lógico que tudo isso que eu estou dizendo é para ser pensado para um filme de curta-metragem. Um filme de ficção de curta-metragem é mais para esse caminho, então sempre vai estar sendo referência para isso, assim. É lógico que dá para usar para outros projetos, como eu já falei anteriormente, mas o foco dessa videoaula, dessa troca de ideia, é sobre filmes de ficção de curta-metragem. E aí, falando um pouco mais sobre isso, qual que é o primeiro momento, né? Aonde acontece essa mágica, qual é o primeiro momento que vai acontecer isso? O primeiro momento é quando você tem a sua ideia, né? É quando surge essa ideia de quero fazer um filme contando essa história. A partir do momento que você tem a ideia, eu anotei, tem uma cola aqui no meu computador para poder estar me auxiliando também, porque são algumas etapas. Mas a partir do momento que você tem essa ideia, é importante que você consiga contar ela em 3 linhas, que isso se chama storyline. Nessas 3 linhas, é importante que você conte o primeiro, o segundo e o terceiro ato dessa história. Então o que vai acontecer, quem são esses personagens, o que vai acontecer com esses personagens e como eles vão resolver essa questão. É importante, né, que se tenha essa questão de ter um objetivo, né, ter qual que é o objetivo daquela pessoa, qual que é o desafio daquela pessoa, o que ela tem que realizar, o que ela aprendeu com aquilo lá. Então, nessa história é importante se pensar isso, nesse início, né, se pensar a storyline. A partir do momento que você traz a storyline para você pode já fazer uma sinopse também. Isso são etapas pré-roteiro, são etapas que vão te ajudar a construir um roteiro de uma forma mais fácil, assim, digamos, né? Você vai estar com essas informações e estando mais alinhado, é mais fácil que seu roteiro saia mais espontâneo e você tenha artifícios para te ajudar a basear o seu roteiro, já que o roteiro, normalmente um filme de curta-metragem, vai do quê? Vai de uns 5 páginas a 15 páginas, a 20 páginas. A partir de 20 páginas a gente já começa a pensar num médio, assim. Mas até umas 15, 20 páginas ainda é um roteiro de um curta. Normalmente, o estilo de roteiro que você escreve no Celtics, que é um programa de roteiro chamado Celtics, uma página é 1 minuto de filme. Então, esse é um exemplo, né, para vocês entenderem um pouco disso que eu estou falando, sobre essa questão de ter 20 páginas, seria equivalente a um filme de 20 minutos. E aí contando mais alguns créditos, uma cena que ficou mais longa, vai para uns 22, 23. E aí, a partir disso, os festivais, até os próprios festivais de cinema, não começam a aceitar filmes com normalmente com mais de 15, mas tem alguns que vão até 20. A partir disso já é mais festival de média metragem ou mostras que são mais abertas, não são necessariamente festival de curta-metragem. A partir do momento que você tem essa storyline, você tem essa sinopse onde você já fala um pouco mais, né? Você já tem uma apresentação um pouco maior dos personagens, um desenvolvimento do que vai acontecer ali naquela história e para onde ela vai, e aí você também conta esse desfecho como acontece. A partir da storyline, da sinopse, é importante se ter o argumento, né? O argumento é o texto corrido daquela história. Então, o roteiro ele tem uma forma de se escrever, né? Você escreve a ação, você escreve o dia ali, você tem o cabeçalho,
você escreve a ação, tem as falas. Então o roteiro ele segue um padrão, né? E o argumento é o texto corrido contando toda aquela história. Isso é o argumento para você escrever o roteiro. Isso vai te ajudar a escrever melhor o roteiro e a conseguir desenvolver melhor ele quando você estiver escrevendo na versão de roteiro mesmo. E junto com o argumento é importante também se pensar o perfil dos personagens. Se pensar o que cada um daqueles personagens, como ele é, quais são as características que ele tem, como ele desenvolve essas características, como que ele trabalha isso, como ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa chata, ele é uma pessoa mal-humorada. Uma coisa que ajuda a construir esses perfis de personagens é buscar referências de personagens que já existem e de misturar esses personagens que já existem. Você fala assim, nossa, ó, eu acho que esse personagem meu, ele tem um pouco do irmão do Jor-El, mas ao mesmo tempo que ele lembra o Cebolinha da Turma da Mônica com uma junção de Chico Bento. Aqui são 3 arquétipos de outros personagens que você usa para ajudar a construir o seu. E aí quanto mais rico tem essa construção dessa personagem, de se pensar a história, qual foi o caminho que levou ele até lá, quais são os sentimentos, que time gosta, que cor gosta, quais são os gostos, você vai construindo um personagem mais rico e mais verossímil, né? Mais próximo da realidade. Isso ajuda ao seu filme, né? Ajuda ao seu roteiro a ser um roteiro mais verossímil, ser um roteiro mais próximo da realidade, que realmente está retratando aquilo que você está planejando e está na sua ideia. A partir disso, tem uma etapa também que se chama escaleta. Essa escaleta é quando você escreve as cenas, ainda sem as falas, mas você já vai colocando todas as cenas que você quer que tenha no seu roteiro. E aí, é legal, né, que todas essas etapas, elas não te se você não realizar nenhuma dessas etapas e quiser fazer seu roteiro direto, não vai te impedir de fazer seu roteiro direto. Você pode ir lá e escrever seu roteiro. Mas essas etapas anteriores são etapas que ajudam a te dar mais embasamento e te deixar mais preparado e mais pronto para escrever o roteiro quando você realmente for escrever ele. São etapas que vão estar te auxiliando, né? Elas servem mais para auxiliar você do que necessariamente com uma obrigação de, não, tem que escrever isso, tem que escrever aquilo. Não, você não precisa fazer nada. Se você quiser só fazer o roteiro, se você quiser pegar a câmera na mão, ir lá e gravar, você pode fazer. Mas isso daí são algumas etapas que podem te ajudar, te auxiliar nessa escrita, né? E quando você for escrever o roteiro, é importante também que às vezes você pesquise sobre o que você está escrevendo, né? Sobre aquele tema. Seja uma pesquisa de campo, né, de ir mesmo conhecer aquelas pessoas, seja já algo que você já viveu, então você já conhece, aí aquela foi sua pesquisa, né, de vivência ali na coisa, seja, sei lá, uma pesquisa de internet. É legal, é importante que você escreva sobre coisas que você sabe, que você já viveu, sobre você, né, pra você não ficar falando às vezes do outro, de uma coisa, às vezes numa perspectiva muito de uma imagem, às vezes, que você nem tem ideia de realmente ser aquilo, tá ligado? E aí você vai lá e escreve. Sobre escrever o roteiro, é importante que você escreva e reescreva. Depois que você escreveu, deixa ele lá uns dias. Mostre para alguma pessoa de confiança, se você tiver, se você quer que leia. Se não, deixa uns dias. Esquece esse roteiro por uns 2, 3 dias. E aí quando você lê ele, você já vai ver algumas outras coisas que você não via antes. Então tem uma questão muito legal nesse processo da escrita do roteiro, até você chegar até seu roteiro final, essa questão desses feedbacks, né? Entender feedbacks de outras pessoas que você acha que tem essa capacidade de te ajudar, de te auxiliar, de dar uma visão, de trazer outras perspectivas. Isso vai deixar seu roteiro mais rico. E com essa questão de ter esse apoio e escutar e trocar essa ideia, você vai reescrevendo, até você chegar no momento que você fala, acho que o roteiro tá bom assim. Quando as pessoas falam dele, eu tenho argumentos para defender minhas escolhas. Então é isso e show de bola, sabe? Mas em meio a toda essa escrita e reescrita do roteiro, tem algumas outras coisas que vão acontecendo durante a produção desse curta-metragem. Que não necessariamente isso vai ser o roteirista que vai atrás, mas vai ser o produtor executivo, ou vai ser o diretor, ou vai ser as funções de cabeças das outras equipes.
As outras equipes que se tem são equipe de fotografia, equipe de som, equipe de arte, tem a equipe de produção, tanto da produção executiva como da direção de produção. A gente também tem o primeiro AD, que vai ser a pessoa que vai fazer a primeira assistência de direção, que apesar de estar na equipe de direção, é uma função que ela é uma função de cabeça, assim, porque é uma função que demanda muito tempo, muita energia e muito trabalho, assim, também. A pessoa que faz a primeira assistência de direção, ela é a pessoa que cuida mais dessa questão de logística, de entender também a questão de logística dentro da equipe de direção, né? Tipo, entender o que os diretores, as diretoras, os diretores estão pensando ali, e falar assim, talvez isso dê, talvez isso não dê. E aí vai entendendo com a produção, que é a equipe de produção. A produção executiva é quem pensa mais nessa questão em relação à questão financeira mesmo, né? A questão de tipo, a gente precisa captar dinheiro, vamos buscar parceiros, a gente tem isso de grana, a gente pode gastar com X coisas, Y coisas, isso daqui não dá porque vai ficar muito caro. E a equipe de direção de produção é a equipe que produz ali a parada, né? Mas dizendo mais assim, né? São as pessoas que vão fazer o corre, vão organizar também as questões de logísticas, a produção executiva consegue organizar também esse orçamento e cronograma, mas esse plano de produção, de executando as paradas, quem fica mais responsável é a equipe de direção de produção. A equipe de fotografia é a equipe que vai pensar a fotografia do filme, né? Vai pensar a câmera que vai usar, vai pensar as lentes que vão usar, os equipamentos. A equipe de som também, e além disso, né, vai ajudar a equipe de direção a pensar a questão de movimento, de enquadramento. A equipe de foto também pensa a questão da iluminação. A equipe de arte ela vai pensar o que tem na cena, sabe? Tipo, sei lá, tudo que vai aparecer a equipe de arte pensou. Cenografia, figurino, maquiagem, paleta de cor. Então, tipo, tem vários pontos dentro da equipe de arte que eles estão responsáveis para que não se tenha algo na cena que não se queira que esteja na cena, sabe? Tudo que tá lá, que tá aparecendo é pensado. E a equipe de som tá ali pra fazer a captação de som, para poder fazer a mixagem de som, a masterização, pensar a trilha sonora e ajudar tudo isso que a equipe de direção vai propor, né? A equipe de direção normalmente também é uma equipe que trabalha mais juntando tudo isso daí, né? Então, às vezes tem um conceito, uma ideia em mente e a partir dessa ideia vai utilizar desses outros cabeças para conseguir estar executando, né? É imprescindível que cada função ali dentro do set tem uma função muito única dentro de cada projeto, é uma função muito única que se você acha que não é necessária aquela função, outra pessoa está fazendo aquilo e se você acha que não é necessário, provavelmente não é você. Porque a partir do momento que uma dessas funções não tem uma pessoa que está executando, isso vai acabar sobrecarregando outra pessoa. Então é importante pensar equipes equilibradas, equipes que tenham uma dinâmica legal de trabalho entre si, para poder estar realizando esse trabalho em equipe, né? Cinema é trabalho em equipe, audiovisual é trabalho em equipe, vídeo é trabalho em equipe, saiba trabalhar em equipe, saiba ouvir, saiba o momento de falar, não corte as pessoas, escute as pessoas e tudo isso vai te ajudar a realizar esses trabalhos. Aí agora eu vou falar sobre alguns pontos aqui que essas equipes vão estar realizando ao longo da preparação. O plano de produção, ele é um plano onde você vai pensar todas as etapas do seu filme, sabe? É um pouco isso que eu estou fazendo é falar um plano de produção. Então, no plano de produção vai ter ele já é feito pensando em todas as etapas que vai ter no filme. Nossa, vai ter 50 coisas para fazer, vamos organizar onde vai entrar cada coisa, em qual etapa vai entrar cada coisa, e a partir disso a gente consegue fazer nosso cronograma, que aí a gente consegue pensar as datas que a gente tem, a data de entrega que a gente tem, data de filmagem que a gente tem, essa data de filmagem é essa, a gente tem esse tempo para preparação, esse tempo para pré-produção, esse tempo para poder estar fazendo a filmagem, para poder fazer a pós e para poder lançar. Então o cronograma também vem para estar ajudando e auxiliando nisso. Com esse plano de produção, com esse cronograma,
A gente consegue também, a partir de uma análise técnica, a análise técnica vai ser feita pela equipe a equipe de direção, precisamente primeira D. A pessoa que estiver fazendo a primeira assistência de direção vai fazer uma análise técnica, onde vai entender ali, às vezes essa análise técnica é feita junto com a equipe de produção também, para poder entender alguns aspectos que vai ter no filme. Tipo, vai pegar o roteiro e vai falar assim, ó, nessa cena vai ter, vai precisar de tal coisa para foto, nessa cena vai precisar de tal coisa para arte, nessa cena vai precisar de tal coisa de produção, tal coisa de som. Então ali você consegue entender todas as necessidades que o filme vai ter. A partir dessa pré-análise técnica você consegue ter um pré-orçamento também já, onde você consegue saber quanto vai gastar o filme, se o dinheiro que você tem vai dar, se é possível fazer o filme naquela grana. Então essas são algumas etapas que é muito importante, né, que você faça ali, né, no papel da produção, de ter essas informações, né, desde essa análise técnica, ao plano de produção, a um cronograma, a um orçamento, e há um plano de buscar recursos, né, tipo, se você não ganhou um edital, ou se você não tem essa grana e você vai precisar ir atrás dessa grana, é importante que você estruture um plano para ir atrás dessa grana. Tipo, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Tipo, não vai cair do nada assim. Então é importante que você se articule e busque formas de levantar essa grana. Dentro disso, dentro dessas etapas também, uma delas que eu já falei, né, definir essa equipe, definir quem serão esses cabeças, que eu já expliquei sobre eles, né, quem são. E aí você já começar a buscar as locações que o seu filme vai ter. Se naquele roteiro tem 3 cenários diferentes, você vai ter que ir atrás de 3 locações, provavelmente. Ou uma locação que tem aqueles 3 cenários que você precisa. Então é importante você entender quais são essas locações e qual é esse elenco, para que você já comece a fazer uma pesquisa, tanto dos espaços, né, das locações, como do elenco, das pessoas que vão aparecer, da figuração que você vai precisar. Então ali já começa essa pesquisa também. Com essas informações, né, levantadas dessa pesquisa de elenco, a direção ela vai estar trabalhando paralelamente, e são coisas que não é uma pessoa só que vai estar fazendo, são algumas pessoas vão estar trabalhando, cada uma em uma função. Então, tipo, a equipe de direção vai estar trabalhando em pesquisa de referência, para poder estar fazendo sua proposta de direção, porque a proposta de direção vai estar guiando as outras equipes a se pensarem as suas propostas e a se pensarem suas decupagens. Então, tanto a proposta de direção, depois a decupagem de direção, são coisas que vão auxiliar muito mesmo as outras equipes a pensarem as suas propostas, a decidirem suas decupagens. Então, a de direção é o que norteia essas outras equipes. Então, a mesma forma que a equipe de direção ela está pesquisando, às vezes as outras equipes também estão pesquisando, principalmente quando se tem umas conversas já antes, né? Quando você tem uma proposta de direção já pronta, a partir desse momento as equipes começam a desenvolver suas propostas também. Então, é importante que nesse meio tempo se faça reuniões da equipe, porque assim você vai alinhando as coisas e as pessoas vão entendendo o que está se passando na cabeça da direção, o que está se passando na cabeça da foto, da arte, do som, da produção. Com essa pesquisa, né, é importante que você faça uma visita de locação. Nessa visita de locação, você cria uma planta baixa dos espaços que você está visitando, isso vai te ajudar futuramente na pré-produção. Mas que você já cria uma planta baixa, nessa visita de locação você já consegue entender o que funciona, o que não funciona, o que vocês querem fazer. Com as propostas em mãos vocês já vão saber muito melhor. E aí a partir disso, vocês vão poder escolher a locação de vocês. E com o elenco também sendo pesquisado, com ele sendo produzido, quando chegar nesse momento mais pro final da preparação, vocês já conseguem selecionar quem é o elenco que vocês querem. Isso vai ajudar porque na próxima etapa vocês vão começar a fazer ensaios também. Nesse momento também do final da preparação, você já consegue ter um cronograma final, um orçamento final, consegue ter já o roteiro final. Quando tiver esse roteiro final, ou até no longo do desenvolvimento desse roteiro, busca registrar ele na Biblioteca Nacional. É um espaço ali que vai te assegurar que esse roteiro você vai ter os direitos sobre ele, os direitos autorais, então é importante esse registro, faça esse registro. E isso são as coisas que compõem essa primeira etapa de preparação. Até dentro de filmes de curta-metragem, cada um vai ter algumas particularidades que outros não vão ter.
Então isso que eu estou falando é a coisa mais geral deles, para vocês conseguirem entender como funciona, mas é lógico que cada filme vai ser de uma forma. Uma coisa importante, muito importante, muito importante, antes do roteiro ser final, faça um doctoring com a sua equipe. Um doctoring seria uma mesa ou, sei lá, uma sala em alguma plataforma onde vocês vão conversar sobre ele, onde você vai ler com as pessoas e as pessoas vão dar opinião, vão criticar e vão ajudar a deixar esse roteiro cada vez mais forte e melhor. Essas são algumas etapas dentro da preparação. Aí a gente vai falar agora um pouco sobre a pré-produção. Pré-produção, take 1, bora! Para começar bem assim, eu achei que o momento da pré-produção, acho que uma coisa que marca legal assim, pode-se dizer, é uma leitura de roteiro completo, com a equipe completa assim, todas as pessoas da equipe presentes. Os cabeças, as pessoas são cabeças de equipe, mas as pessoas compõem essas equipes. Então toda a equipe de fotografia, toda a equipe de arte, toda a equipe de som, toda a equipe de direção, toda a equipe de produção, toda a equipe de direção de produção, então chama geral, faz uma reunião com geral, lê o roteiro com geral, todo mundo fica por dentro do projeto, é importante porque assim fica todo mundo meio que na mesma página, pelo menos já tem um primeiro contato com o roteiro. A partir disso, é importante que comece as decoupagens, faça decupagem de direção. O que é decupagem? A decupagem é o momento onde você vai escolher o que vai aparecer na câmera. Então, você pensou uma cena do roteiro e nesse momento da decupagem é o momento onde você vai saber como essa cena vai ser gravada. Então vai aparecer o que? É importante que você busque entender quais são os enquadramentos, qual é o movimento de câmera, o que vai aparecer de arte, o que você vai escutar naquela cena. Aquele som ele vai ajudar a fazer algum corte, como que vai ser esse corte, vai ser um corte brusco, vai ser um corte mais suave. Então nesse momento você vai pegar toda aquela proposta que você desenvolveu, toda a proposta que a direção desenvolveu, que cada área desenvolveu, e nesse vai ser o momento onde vocês vão sentar e vão fazer essa decupagem. A partir da decupagem de direção, se tem a decupagem de fotografia, onde vai se pensar as luzes que vão se usar, qual que vai ser a maquinária que vai precisar para fazer aqueles movimentos que foram pensados na decupagem de direção. Então qual vai ser as lentes, qual vai ser a câmera, qual vão ser todos os equipamentos. Então aí tem essa decupagem então, de foto, tem a decupagem de arte, onde vai estar cada item ali de arte que a pessoa vai usar em cada cena. Então isso também vai ajudar para a produção de arte ser realizada, para buscar esses objetos durante a pré-produção, para ir atrás dessas coisas. Então esse também é um momento bem importante da decupagem de arte. Tem a decupagem de som, que é pensar quais equipamentos de som vão ser usados, como vai ser captado, se vai ter que trabalhar alguns foleys. Então nesse momento já começa a pensar isso. Com isso também, com essa decupagem, tendo a planta baixa, é um momento onde essa planta baixa vai ajudar para fazer as decupagens, tanto de arte como de fotografia, principalmente. Então a planta baixa vai ajudar muito nesse momento, façam planta baixas. Com isso, você já vai ter seu elenco definido, sua locação definida, já vai ter as decupagens definidas. É importante que você vá alinhando os pontos de logísticas. Quais serão as logísticas quais são as logísticas que você vai precisar para o dia de set? Tipo, eu preciso pensar na questão de alimentação, preciso pensar na questão de transporte. Hoje, com o Covid-19, você precisa pensar nas questões de segurança de Covid-19. Precisa pensar em como buscar os equipamentos, como devolver esses equipamentos, como trazer os objetos de arte, como devolver os objetos de arte, como a equipe vai chegar. Então é importante que nesse momento tenha toda essa questão de pensar essa logística e de fazer mesmo essa produção delas, né? Comprar também os insumos de produção, o que você vai precisar de tal coisa, então já vamos comprar. Então esse é esse momento desse planejamento mais do bruto mesmo, de tipo fazer aquelas listas gigantes de tudo que você não pode esquecer, e aí você vai ticando coisinha por coisinha para entender o que vai acontecer. Nessa etapa, cada equipe vai trabalhar de formas também, cada equipe tem as suas formas. Então a equipe de fotografia vai buscar entender quais são os equipamentos que ela vai usar, ela vai pesquisar, ela vai ir atrás disso.
A equipe de arte vai atrás dos objetos que ela quer, vai atrás da cenografia que ela quer, vai atrás do figurino que ela quer. A equipe de som vai entender o que precisa para o som. É importante nesse momento também que se você já comece a trabalhar os ensaios com os atores. Cada ensaio vai ser desenvolvido, né, mais com as técnicas que forem usadas. Você pode ter pessoas que façam a preparação do seu elenco, às vezes é uma pessoa que está dirigindo que não quer uma preparação de elenco, quer fazer essa pessoa a mesma preparação, mas então tem formas de você fazer esses ensaios com o elenco, mas é importante que se faça, né? Que troque essa ideia, que tenha uma aproximação do elenco com os personagens, que se sintam mesmo aqueles personagens para viver os personagens, né? É importante ter esse encontro já antes. Então, legal, se tiver a oportunidade de fazer ensaios, façam ensaios. Com toda essa pesquisa, esse planejamento também, às vezes você vai ter que fazer locação de equipamento, vai ter que buscar os equipamentos de arte, então é tudo nesse momento também que acontece. Se precisar fazer reparos nas locações que forem usar, vai ser nesse momento que vai fazer o reparo, vai ser nesse momento que você vai preparar a locação para o dia da filmagem, que você vai conseguir fazer os testes de Covid nas pessoas se você estiver fazendo o teste de Covid. Então é no momento da pré-produção onde começa a entrar todas essas etapas. Realmente tudo que você pensou na preparação vai ser executado na pré-produção, para no dia da filmagem vocês chegarem lá, filmar cenas que estão no roteiro da forma mais estruturada, com menos tempo e que tudo dê certo. Porque a etapa da produção é a etapa onde está todo mundo junto, então é a etapa mais cara. Então tudo que der para fazer antes, vai fazendo antes, porque você vai chegar no dia, vai estar tudo preparado, e vocês filmam, tem menos estresse e vai dar bom. Finalizando, galera, então, algumas coisas que faltaram falar sobre essa questão da pré-produção os ensaios, isso eu já falei, mas nesses ensaios também, faça já a prova de figurino. Além dessa prova de figurino, é importante checar todos os equipamentos, cheque tudo, preencha um formulário com a equipe, pega o máximo de informação das pessoas que vocês estão trabalhando para deixá-las seguras, firmem os contratos ali, prepara os documentos que for precisar para o dia de set, autorização de uso de imagem. E além disso, é importante ter uma ordem do dia. A ordem do dia vai ser o planejamento, o cronograma de cada dia de filmagem. O que vai acontecer, qual horário que vai acontecer, qual é o horário de chegada de cada pessoa. Então isso é um documento que a pessoa que estiver fazendo a primeira assistência de direção vai montar. E sigam esse documento. Esse documento de organização, ele é imprescindível para aquele dia ter o melhor tempo aproveitado da melhor forma. Tenham boas ordens do dia. Ordem do dia realmente é uma coisa essencial para qualquer trabalho que você vai fazer. A ordem do dia é o planejamento daquele dia que você vai. E uma coisa muito, mas muito importante de se preservar durante a pré-produção é a segurança das pessoas. Então, se possível, faça seguro para todo mundo, comunique as pessoas, deixem elas cientes do que vai acontecer, de tudo que vai estar rolando, para as pessoas estarem ali de boa no set, tá tranquilo, porque tá sabendo o que vai estar acontecendo, o que vai acontecer. É importante que todo mundo esteja ciente disso. Tomem esse cuidado. Realmente o mais importante num set são as pessoas. O mais importante no processo de fazer um filme são as pessoas. Então, segurança sempre em primeiro lugar. Take 1, plano 1, produção. Essa é a etapa que todo mundo mais espera, que é a filmagem, né? Que é quando realmente vai rolar o set de filmagem, onde a maior parte da equipe vai estar presente no projeto agora. Quando se encontra todas as áreas ali. Então, nesse momento a gente vai ter a equipe de direção presente, a gente vai ter a equipe de fotografia, vai ter equipe de arte, vai ter equipe de som, vai ter equipe de direção de produção. Normalmente, produção executiva não vai pro set, mas tem alguém lá, ou um coordenador de produção, ou alguém responsável ali mais pelas questões financeiras também dentro do set, porque pode ser que tenha às vezes alguma emergência, algo que não estava sendo contado ali de gastos, e aí tendo essa pessoa mais responsável por isso, ela vai estar dando esse auxílio, né? Referente a essas questões de gastos e valores ali que vão surgindo como demandas dentro do projeto. É bem legal.
Pra mim, assim, o set é uma das partes que eu mais gosto de estar. É bem massa, assim, porque principalmente quando é um projeto que é cheio de pessoa que você curte, tá ligado? São pessoas que você se dá bem, são pessoas que você curte trocar ideia, porque o dia fica muito mais leve, o trampo fica muito mais leve, fica muito mais harmonioso, fica cheio de risada, cheio de, sei lá, carinho, afeto. Então é uma coisa muito mais gostosa. Com o coronavírus, né, com a Covid-19, é importante se tomar cuidados durante o set. Tem um manual da Cine que explica, né, os cuidados ali que se devem ser tomados dentro de um set de filmagem. Então é importante que se tome esses cuidados, que sempre mantenha o distanciamento, o uso de máscara. Se possível, testem todas as pessoas que vão estar no set. Porque é isso, né? Segurança em primeiro lugar. Acompanhem, conheçam a ordem do dia, conheçam o roteiro quando vocês estiverem no set. Isso vai facilitar muito o trabalho, independente da sua função que você está fazendo. Se você sabe o roteiro, se você sabe a ordem do dia, o seu trabalho ele vai fluir de uma forma muito melhor. Pesquise antes sobre o seu trampo, pesquise sobre a função que você está indo fazer, escute as pessoas que estão na sua equipe, fortaleça a sua equipe dentro do set, esteja ali disponível para o que for preciso, estar ajudando eles, porque é um trabalho em equipe, né? Então é isso, se a gente não olha pelos outros, não escuta os outros, é lógico que a gente tem que fazer o nosso, né? Ser responsável pelo nosso trabalho, mas assim que possível ajude as outras pessoas. Isso vai fazer com que o trampo fique muito melhor, que as pessoas tenham uma troca, um afeto ali maneiro. Então, se estiver ao seu alcance poder dar alguma ajuda, dê uma ajuda sim. Eu acho que é uma coisa que sempre fortalece o trabalho. Deixa eu ver mais algumas coisinhas para falar para vocês. Dentro do set de filmagem, a gente vai ter essas classificações, né, de cada equipe, cada pessoa vai ter uma função, então cada um vai ficar mais responsável por uma coisa. A gente tem um boletim, que é o boletim de logger que faz, que quem vai fazer vai ser o logger, né, ou um assistente de fotografia, e esse é um boletim importante para saber quais são as cenas que valeram, quais são as cenas que não valeram, porque às vezes para você ter aquele plano lindão, não foi um take só, né? Foi tipo um take e aí alguém piscou, fez uma cara ali, ou sei lá, passou alguém na frente, ou um cachorro latiu, e aí aquele take não vai valer. Então isso é importante para pós-produção, você ter esse boletim de logger sempre atualizado e sempre bonitinho ali, para as pessoas saberem. Isso vai facilitar muito o trabalho de quem vai fazer a edição, de quem vai fazer a montagem. Então mantenha um boletim de logger, colocando as cenas, se elas valeram, se não valeram, ou se valeu uma parte, mas não valeu a outra parte. Isso vai ajudar muito o seu montador. E também é importante ter um boletim de som. É isso. É o controle de logger e boletim de som. O boletim de som também, às vezes é feito junto com o controle de logger, colocando se o som valeu, se foi tudo ok, se deu certo, se não deu certo. Nesse dia do set também é um dia onde, depois de todo esse material gravado, ele vai ter que ser passado, vai ter que tirar do cartão que você está usando ou do SSD e passar para um HD também. É importante esse processo, que se respeite esse tempo de processo também, para que você mantenha esses arquivos, que é algo muito importante, pelo menos em mais de um local de armazenamento, para garantir mesmo que ele não vai ser corrompido ou vai se perder em algum momento. Sobre o set, normalmente cada set vai exigir uma equipe, cada set vai exigir algumas necessidades. E é importante se entender isso, né? Se entender qual é a necessidade do seu filme, quantas pessoas você precisa ter em set. Sempre que um trabalho ele exige mais pessoas do que se tem em set, pode ter certeza que alguém está trabalhando dobrado, alguém está fazendo funções, sobrecarregando funções, e muitas vezes pode acontecer, mas não deixem isso acontecer assim, porque é isso, né, gente?
torna o trabalho mais difícil, mais corrido, com menos certeza que as coisas vão dar certo, que as pessoas que estão responsáveis ali com uma sobrecarga de função às vezes não vão conseguir dar conta, porque não é porque a pessoa é ruim ou é porque a pessoa está despreparada, é porque às vezes a pessoa realmente só está sobrecarregada, né? Hoje em dia, o tempo de set máximo são de 12 horas. Há uma campanha dos profissionais do audiovisual para que essa carga de trabalho seja de 10 horas. E principalmente quando a gente está falando do mercado profissional, isso dá uma enorme diferença, porque 12 horas de trabalho para quem trabalha ali 5, 6 vezes na semana, às vezes até 7, é uma rotina onde a pessoa não consegue fazer mais nada, né? Deixa de viver ali, vive só para aquele filme, só para aquele projeto. Então é importante que se repense também isso, né? Que se entenda o set que você está fazendo, com as pessoas que você está fazendo, para não levar as pessoas a uma sobrecarga, né? É importante que se tenha esse cuidado, que se tenha esse olhar e que tenha essa escuta de ver o profissional, ver como está a saúde do profissional, como está a saúde daquela pessoa que você está trabalhando junto, que você respeite o tempo de cada um, que você respeite essa dinâmica com cada um, para ser algo saudável e não ser algo que vai te deixar doente por conta de um filme, por conta de um trabalho. Finalizando agora, né, gente, sobre essa questão da produção, sobre a questão desse desenvolvimento em set, né, e tudo mais, aproveitem. É uma etapa muito gostosa, façam valer a pena, curtam mesmo, tipo, se divirtam, trabalhem com responsabilidade, isso é muito importante, mas se divirtam, se deixem divertir, aproveitar o momento, aproveitar aquilo que vocês estão fazendo, porque muitas das vezes é isso, assim, às vezes é um trampo independente que você está lá batalhando, e esse é o momento que, se você puder, e se der, e acho que o principal é aproveite, viva aquele momento ali, se divirta, dê risada, que é isso, assim, vai passar e depois vai vir outros, mas é legal aproveitar e viver ali aquele momento. Pós-produção, take 1. Falando um pouco sobre a pós-produção, uma boa pós-produção ela acontece já ali com todas essas outras etapas anteriores, né? Tendo esse controle de logger, tendo o boletim de som, tendo uma boa logagem do material, bem organizada e dividida ali, seja quantas câmeras você está usando, ou seja pela quantidade de diárias, mas uma coisa que esteja organizada, que o montador vai olhar, a pessoa que vai editar, a pessoa que vai montar, olhe para aquilo e fala assim, ok, estou entendendo isso. Essa parte da montagem, é importante que você esteja em sincronia com a pessoa que vai estar fazendo a montagem, né? E isso vai facilitar muito, porque você vai entregar esse material com um roteiro, e aí vai da sua dinâmica de trabalho, né? Às vezes você pode esperar um primeiro corte vindo dessa pessoa que está fazendo a montagem, ou às vezes você já pode passar algumas orientações também, que a direção foi entendendo ao longo do set, né? Entendendo cenas que já... coisas que já mudaram na cena, ou alguma coisa que já mudou no roteiro. Mas eu acho bem legal essa participação, né? Essa participação da pessoa que está fazendo a montagem, de trazer também seu olhar, de colocar a sua arte ali. Eu sinto que isso agrega muito o filme, né? O filme ele é feito não de uma pessoa, mas de várias pessoinhas diferentes, cada uma com suas skills, com suas habilidades diferentes, e que quando se juntam conseguem criar um produto que sozinho não poderia ser feito. Porque é isso, é a potência de muita gente envolvida para se criar essa obra de arte. E esse processo da montagem é um processo disso, assim, é um processo de realmente deixar a pessoa que está fazendo a montagem, está fazendo a edição, sentir o filme, sentir as cenas que gosta, sentir os cortes que vão fazer sentido naquele filme, a edição que vai fazer sentido, se vai ter pós-produção, se vai ter algum efeito especial também, já conseguir entender aonde vai entrar esses efeitos especiais. Então esse é o momento, né, o momento da pós-produção. Na pós-produção também acontece a edição de som. O som que foi filmado ali, ele vai ser editado, ele vai ser mixado e ele vai ser masterizado. São 3 etapas ali que o som passa para ter esse som final que vai estar no filme. Então ele vai ser editado o áudio ali de acordo com a montagem também,
A montagem ela vai ser o que vai nortear essa questão do som também. E o som junto com a montagem se encaixa, né? É uma coisa que vai se encaixando e vai dando sentido e vai fazendo funcionar. Então é bem importante ter esse desenvolvimento. Às vezes é nesse momento que também vai entrar uma trilha sonora original, ou uma trilha sonora de algum outro artista que você vai conversar, que a produção executiva vai conversar para conseguir os direitos autorais para poder exibir no filme. Então esse é o momento também onde o som ele vai ser muito trabalhado até chegar no som final. A montagem, esse processo de edição e de montagem, a gente não tem um corte apenas, né? A gente vai ter esse primeiro corte e aí a gente vai ter feedbacks da direção, feedbacks da equipe, feedbacks de pessoas ali que às vezes não estão na equipe, mas são pessoas de confiança. É nesse momento também na pós-produção onde as coisas vão estar se alinhando dentro do filme. A gente tá nesse momento de alinhar tudo que ficou pendente em qualquer outra etapa. É agora que se resolve, é agora que se conserta, é agora que se traz soluções para coisas que antes era pensado de um jeito, às vezes foi filmado com algum outro recurso, e no final na montagem é quando as coisas vão, na pós-produção é quando as coisas realmente vão se finalizar. Então a gente tem um filme no roteiro, a gente tem um filme quando está filmando ele, e a gente tem um filme na montagem. São mudanças que acontecem dentro do processo de fazer filme, né? Então é importante se respeitar esses processos, não ficar apegado à ideia inicial, porque às vezes se você se apegar àquela ideia, você perde toda essa possibilidade que se constrói quando se tem esse trabalho em equipe, se tem esse trabalho desenvolvido de uma forma a se construir algo melhor, né? Sempre que você está nesse processo de construção, às vezes muitas ideias vão vir que vão agregar muito no seu projeto, vão deixar ele muito mais rico, muito mais consistente e que faça muito mais sentido do que inicialmente era. Também é o processo onde vai ter essa transcrição das falas, né? Você vai escrever todas essas falas num arquivo. Com essa transcrição, você vai ter essa tradução das transcrições, que a partir disso vai se tornar as legendas do filme. Então, se você quiser ter legenda em espanhol, legenda em inglês, legenda em francês, italiano, russo, a língua que for, é importante que você tenha essa transcrição e você encontre esses profissionais capacitados aí que entendam de outras línguas, né, que falam fluentemente essas outras línguas, para poder estar fazendo também essas transcrições de forma bem fiel ao que está sendo dito naquela língua original ali do filme. Nesse processo também de pós-produção é importante se pensar a acessibilidade dos filmes. É um momento também onde vocês conseguem estruturar a partir do que foi filmado, das fotos que foram feitas, de cortes ali, o material que vocês vão usar também para divulgação, material que vai ser usado para fazer uma arte do cartaz do filme. A gente tem isso são coisas que vão ajudar muito no lançamento. Então já se trabalha as edições dessas fotos, a edição de vídeos que vão sair ali para esse processo de lançamento. Então já é importante começar a dar uma olhada, ter esse olhar, mesmo que às vezes esse trabalho não seja realizado na pós-produção, que você já tenha e direcione esse olhar para quando chegar o lançamento você já conseguir ter isso mais estruturado. Uma outra etapa que acontece dentro de um filme é a colorização. A colorização é um processo muito importante, porque a cor, ela passa muito, né? Ela passa um sentimento que você vai sentir, ela ajuda nessa construção do sentimento, assim como o som, assim como a montagem. A cor também é um processo muito importante nisso. E a colorização do filme ela é feita nessa pós-produção. Então às vezes o filme é gravado de uma forma onde a imagem está até mais, como que eu posso dizer, lavada, assim, com pouca cor, para que essa cor possa ser trabalhada na pós-produção. Aí a gente tem alguns programas mais específicos para isso, às vezes o DaVinci, no Premiere também é possível fazer essa questão da colorização, mas é importante que se veja qual é o melhor programa para o seu projeto e a partir disso realize a colorização. E com o filme colorido, com o filme montado, com o áudio, com tudo mais, vai entrar os processos de finalizações também, né?
se vai ter algum efeito especial também já entra nesse momento. E quando tudo isso já está estruturado, já está organizado, você vai finalizar o filme, né? Você vai ter essa montagem final, vai dar uma olhada, e realmente vai caminhar para isso daí, para tipo, ó, filme é esse é o filme, fechou. E aí você pensa numa coisa que é muito importante, né? Que é acreditar as pessoas que participaram. Seja ela fazendo algo que você às vezes olha e fala assim, nossa, mas foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Acredite aquela pessoa. Dê os créditos a ela. É importante, é muito importante que se acreditem as pessoas. Com toda essa etapa de finalização, de créditos e tudo mais na pós-produção, esse é o momento onde você vai ter seu filme pronto. Lançamento. Take 1. Um bom lançamento, um lançamento que você consegue atingir grandes números de pessoas e consegue fazer que esse filme chegue, num cenário de filme independente, é importante que você trabalhe com as armas que você tem. Se você tem dinheiro para isso, para fazer esse lançamento, ou se você tem contatos para fazer esse lançamento, ou se você vai fazer esse lançamento em um festival de cinema, ou se você vai fazer esse lançamento no cinema da sua cidade, independente de onde você for fazer esse lançamento, é importante que você se planeje. Esse planejamento ele pode vir, e eu acho que é uma coisa muito legal que a gente pode usar, são as redes sociais. É importante que o projeto, ou a produtora, ou tenha alguma forma de divulgar esse projeto nas redes sociais, né? Seja no perfil individual também das pessoas, a forma que você vai escolher para divulgar esse projeto. É legal que tenha um Instagram para o projeto. Eu gosto disso, acho que funciona assim, até para os festivais, assim, às vezes pedem uma página do projeto em alguma rede social, então é legal ter. Eu acho que é a parte muito massa de se planejar. Você tem imagens que você realizou, você tem vídeos, você tem fotos, você consegue criar textos ali, você consegue criar cortes às vezes, você consegue criar um teaser para o seu filme. Então tem algumas formas que você pode estar criando de divulgação. E essas formas de material não são só de material do filme, você pode criar junto com o seu elenco, com a figuração, com a equipe, vídeos durante o set. Você pode criar materiais até depois do set, de pedir para as pessoas gravarem algumas coisas e irem mandando. E isso tudo vai gerar material para fazer essa divulgação. Entenda as questões de impulsionamentos em redes sociais também, ver se isso vale a pena, se isso é um caminho. Se isso não for um caminho, de uma forma orgânica, que chegue às pessoas, que chegue ao seu público, que chegue a quem você quer que assista seu filme, é importante se fazer um planejamento para que esse filme atinja essas pessoas, que chegue até essas pessoas, que as pessoas fiquem comunicadas de que seu filme existe. É importante que elas saibam que seu filme existe. E tudo isso é bem massa assim, para você usar para o dia que você vai fazer seu lançamento. Você fala assim, pessoal, se você está com um bom engajamento nas redes sociais, se as pessoas já conhecem seu filme, já ouviram falar, estão na expectativa de assistir, quando você falar que vai ser seu lançamento, pode ter certeza que isso vai atrair muito mais público do que você fizer um lançamento tipo do nada, onde as pessoas não sabem do que você está falando, não sabem o que está acontecendo, não faz ideia do que é aquele filme. Então é muito mais... você cria um afeto, né? Você cria uma identificação com a pessoa ali, com o público, a partir do momento que você se organiza e vai contando isso nas redes sociais para as pessoas saberem sobre o que é seu filme, quem está fazendo esse filme, quem são as pessoas envolvidas. O lançamento é bem legal de entender um espaço, ou aonde se vai ser um espaço na sua casa, se vai ser no cinema da sua cidade, se vai ser num festival de cinema, se vai ser numa praça, se vai ser numa escola, aonde você quer fazer esse lançamento. Pense sobre isso. Vê o que é melhor para o seu projeto, entenda qual é o melhor lugar para o seu projeto. E a partir disso faça esse lançamento. Após o lançamento, a gente tem algumas etapas, né? Se você quer mandar para festivais, festivais nacionais e internacionais, na maioria das vezes eles pedem que esse filme não esteja vinculado à internet. Então, durante o tempo que você está mandando para festival, esse filme não vai poder estar online. Então, tipo, não vai poder estar no YouTube, Instagram, ou em alguma plataforma, que hoje existem algumas plataformas de distribuição de filme de curta-metragem. Existem formas de se pensar para onde vai esse filme. E aí, entendendo isso, você consegue também direcionar. Se você quiser ir para festivais, mostras de filmes,
aí é legal que seu filme não esteja disponibilizado online ainda, mas se você quer que seu filme vá para o YouTube, isso também é um lugar. Se você quer que vá para as redes sociais, é outro lugar. Então existem diversas possibilidades de para onde vai esse filme, e a melhor forma de entender isso é que público que você quer atingir, com que pessoas você quer conversar, aonde você... Porque é isso, né? Às vezes você tá focando em festival e seu filme é pro povo, mano. É um filme que ele faria muito mais sentido se você lançasse ele no YouTube, ou se você lançasse em algum desses novos streams que tá surgindo, entendeu? Tipo, entenda, realmente, busca entender o seu público, quem é seu público-alvo. Essa é uma pergunta que, quando você tem a ideia, você já vai conseguir entender isso. Lá atrás você vai conseguir entender quem é seu público-alvo. E esse é o momento de você aplicar isso que você foi entendendo ao longo do caminho do seu público-alvo. Uma coisa importante é, tire o CPB do seu filme. É importante se tirar o CPB do filme, porque isso é um certificado de que seu filme existe, de que seu filme está lá. Isso vai ficar registrado na Ancine, vai ficar registrado para posteridade, para outras pessoas que vão vir depois. Isso faz parte da nossa história, então é bem legal buscar esse registro que se chama CPB, Certificado de Produto Brasileiro, no site da Ancine. Acho que isso é o que eu tinha mais para falar sobre essas questões de distribuição. Então, existem caminhos e caminhos, não é uma coisa que está nada definido. Esse mercado de audiovisual independente, de curta-metragem, é uma coisa que, tipo, tá engatinhando, assim, sabe? Tipo, a gente não tem um mercado para isso, a gente não tem uma forma de distribuição, a gente não tem uma forma de fazer. Tudo que eu trouxe aqui até esse momento são formas, são jeitos que a gente vai tentando, vai testando. Tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão certo, tem coisas que vai dar certo para um projeto, não vai dar certo para outro, mas é importante que se entenda que existem diversas etapas até a realização daquele filme. E entenda seu projeto, entenda de tudo que eu falei aqui, o que cabe em cada momento, o que cabe em cada projeto, o que vai ser viável fazer. E essas coisas que eu trouxe, que eu estou dizendo, não é para ser no seu processo de realizar seu filme, de você parar e falar assim, nossa, isso daqui está mais me atrapalhando do que me ajudando. Se isso estiver acontecendo, não use essas coisas que eu falei, sabe? Faz do jeito que está dando certo, que você está se identificando, que a coisa está fluindo melhor. Porque no final das contas é isso, é você conseguir trazer da sua ideia para o produto final e que atinja e que chegue nas pessoas que você quer que chegue. É isso, gente. Queria agradecer a atenção de todo mundo, agradecer a Lei Aldir Blanc, a Prefeitura de Serquilho. Esse é um projeto que foi apoiado pela Lei Aldir Blanc em esfera municipal, na cidade de Serquilho. Agradecer a todo mundo aí que me apoiou, que me ajudou ao longo dessa caminhada, que me somou nos conhecimentos, nas trocas. E seguimos aí fazendo cinema independente. Tamo junto, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É nóis, galera.